Uhum. Eu vejo esse equilíbrio da gente entender as faces de Deus na nossa vida, porque às vezes a gente acaba escolhendo um lado só, que o ser católico e viver uma boa quaresma é só sofrimento, que se vier uma doença, nossa, obrigado, foi uma doença. Ou é só alegria. Não, porque Deus é misericórdia, então ele não quer o triste, sofrendo, mas não é uma tristeza, né? É diferente, né? Então, esse equilíbrio na quaresma é se pensar, quando você receber um convite, quando você for fazer alguma coisa, é necessário para esse tempo? Eu tenho que ir agora? Será que é indispensável? Acho que é mais ou menos isso, né? Isso, acho que não é viver de euforia, porque o carnaval está acabando. Tá acabando. Não é viver de Réveillon, porque já passou, e as luzes, os fogos já terminaram também. Uhum. Mas é momento de viver a alegria na presença do Senhor. Imagina Nossa Senhora na concepção, eis que serás mãe, ela se manteve íntegra, impecável, se manteve de pé. Nossa Senhora das Dores, a mesma Nossa Senhora, mesmo Maria Santíssima, se mantinha também de pé diante da cruz, diante exatamente de seu filho Jesus, crucificado, abandonado, lançado à morte, sem culpa alguma. Mas Maria Santíssima estava presente, estava de pé. A mãe jamais pode estar distante, e Maria Santíssima, da mesma maneira, estava ali, sóbria. Uma espada de dor traspassará seu coração, uma dor profunda te acompanhará, Maria Santíssima, e ela sempre mantém a sobriedade, o equilíbrio em cada momento, mesmo diante da morte, do sofrimento. E padre, sobre a quaresma, o roxo, por que que é o roxo? O roxo ele acompanha a igreja em outros momentos também, né? Mas por que que na quaresma a gente utiliza o roxo? O roxo é um sinal de parada e atenção, uma grande expectativa para um grande momento que vai acontecer. Talvez que dissesse é um tempo de espera, mas um tempo de esperança. Espera no advento pelo Cristo que vem ao final dos tempos para fazer julgamento, espera do Cristo que quer nascer em nós de uma gestação sagrada no nosso coração. Quaresma, da mesma maneira, é um tempo de espera, tempo de esperança pelo Cristo que padece, sim, mas ressuscita para nos salvar, para nos conceder um tempo novo. Ou quando a gente celebra os fiéis falecidos, também utilizamos a cor roxa, exatamente para dizer o seguinte: eis que nós celebramos aquele ente querido, mas ele ressuscitará para a vida nova, para o céu, para as realidades do alto. Portanto, o roxo não é um sinal de fim, nem de frustração. Talvez que finados, inclusive, não seja entendido da melhor forma possível como um fim, como uma fatalidade, mas exatamente uma finalidade. Qual é o motivo da minha vida? O porquê da minha existência? Para onde eu quero, como eu quero a minha vida em Deus? Sim. E os pilares da quaresma? Oração, jejum, esmola. E esmola. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles três. O que é a oração? Oração é estar em diálogo com Deus. Mais do que muito falar, ouvi-lo. 2 ouvidos e apenas uma boca. Graças a Deus. Para ouvir bem, para sentir a sua presença. Senhor, o que tu queres? Penso que na conversão para a oração esteja a leitura, principalmente do Evangelho do dia, a vivência de uma quaresma na presença do Senhor. Não é uma quaresma de reclamações, de penitência deste sentido, uma penitência carrancuda, mas se colocar alegremente na presença do Senhor, com equilíbrio, como já dizíamos, com sobriedade, e através desta oração, desta escuta do Senhor, este diálogo do Senhor que fala conosco, saber direcionar, discernir exatamente o caminho pelo qual devemos percorrer a nossa vida. E a oração, ela se resume basicamente em você, por exemplo, se ajoelhar no seu quarto, ou visitar o Santíssimo Sacramento, ou a participação da Santa Missa, ou ela é além disso? Isso tudo que eu falei é muito importante, mas ela vai além? Opa, sempre. A oração ela é muito ampla. Há quem goste de ir lá para o rebanhão de carnaval, não é? Na paróquia está acontecendo, e o pessoal na sua alegria, na sua exterioridade, é uma forma de oração. Ótima oração. Nem todos se adequam a esse tipo de oração, preferem estar na presença do Santíssimo Sacramento, do silêncio.
outros estarão rezando o terço, ou outros estarão no rebanhão, estarão no Santíssimo, estarão fazendo uma bela confissão nesse período, por que não? Estarão na oração do Santo Terço, estarão rezando com a família, com o seu grupo, o terço dos homens, o terço das mulheres, mães que rezam pelos filhos e tantas outras expressões. Não é? Outros decidem nesse período, vou à Aparecida, vou fazer uma peregrinação para rezar mais, eu vou subir o Monte Serrat, os seus 402 degraus, rezando a via sacra, mais uma forma de rezar, e tantas outras, subir aqueles 402 degraus para dizer, Senhor, é bom estar aqui, vamos ficar por aqui, e o Senhor dirá, pelo contrário, desça. Essa é apenas uma prefiguração da Páscoa da ressurreição, depois de tanto sacrifício, subir os degraus de Simbres, não é, em Pernambuco, como fizemos ao início de dezembro passado, e foi uma experiência tão bela, né? Menos degraus que Monte Serrat, mas chegamos lá cansados, e lá rezamos, e lá contemplamos, não apenas a natureza, o belo que ali existe, mas o belo, o sagrado de Deus acontecendo em nós. Então são muitas as formas de oração. Estar na presença de Deus, assim como um filho, uma filha, se coloca exatamente no colo e é suportado pelo eterno amor do Pai, que olha por nós, que cuida de nós, que tem um amor cuidador, que às vezes até chamo de amor ciumento, por mais que a palavra ciúme seja bastante problemática. Um jeito cuidador, sem uma cobrança, sem botar o dedo na ferida do seu filho. E a oração é importante, eu acho que as pessoas entenderem, de não colocarem, vamos dizer assim, se a pessoa não tem um hábito de rezar ainda todos os dias, não colocar aquelas grandes metas, porque acontece como numa dieta, né? Tem aquele efeito rebote, né? A pessoa começa os primeiros dias super bem, ou academia, vou fazer todos os dias ali, e depois ela acaba, em um dia que ela falha, já derruba tudo, né? Acho que, ao meu ver, se eu estiver errado, você pode me corrigir, a oração é muito mais do que fazer muitas coisas, né? Mas é colocar o coração nas que você faz, né? E acaba se tornando vai levando, é uma bola de neve positiva. Você vai fazendo aos pouquinhos com muito amor, você vai vendo que vai expandindo e vai atingindo toda a sua vida, né? A cada queda é uma motivação a mais. A cada dor muscular lá da academia é uma motivação a mais. Se eu deixar de ir um dia, vou sofrer muito depois. Então eu volto para a academia exatamente porque tenho dor. Sinal de que tenho músculo, porque ele está sendo trabalhado. A cada queda pelo meu pecado, ou a cada fracasso, porque me comprometi a rezar direitinho, numa quaresma da vida toda, inclusive, eu retomo, me levanto, percebi que errei, que pequei, me confesso, volto à caminhada. Às vezes as pessoas dizem assim, padre, eu me afastei um pouquinho da igreja porque eu estava pecando mesmo, já que estava tudo estragado, já que estava tudo ruim, então agora abandonei de vez. Na verdade, esse não é o motivo, mas muito pelo contrário, eu percebi que errei, que pequei, é agora que me levanto, agora que reconstruo a minha vida, agora que me coloco exatamente naqueles trilhos tão necessários para viver a presença de Deus em minha vida, não é? Então é para cada dia. Oração como um alimento da alma, como uma academia espiritual que me coloca no coração de Deus, na direção do paraíso. Perfeito. Então, algumas práticas importantes que o senhor orientaria. O senhor falou que uma leitura espiritual ajuda bastante a pessoa a iniciar, se ela não tem a prática de se colocar, ainda mais no mundo agitado que tem hoje, a gente parar 5 minutos e ficar calado é bem complicado. O irmão Irineu veio aqui, a gente gravou um episódio com ele, e ele falou que os primeiros 5 minutos, quando você vai no sacrário, se você passar por eles, você geralmente consegue ficar mais tempo, que é uma agitação, você quer falar, às vezes você quer colocar para fora, mas não quer ouvir, né, como o senhor falou. Quais práticas de oração que o senhor daria como exemplos, assim, para quem quiser começar? Já citamos a via sacra, o subir o monte, para nós aqui o Monte Serrat é ótimo, porque já tem a via sacra na subida, rezar lá, participar da Santa Missa, né, escolher o dia que já tem, não é? Depois a oração de contemplação, acho que bem pensado dessa forma, nos ajuda imensamente. Estamos no mundo dos eletrônicos. Quem de nós não tem dor na coluna
cervical, por exemplo, porque está olhando o celular o tempo todo. Já que está olhando o celular o tempo todo, quase que o tempo todo, por que não aproveitar uma bela oração? Mas mais que isto, acho que o exercício da oração é o exercício de desligarmos tudo aquilo que está ao nosso redor. A contemplação, o silenciamento, imita exatamente aquilo que Maria Santíssima, já citada, soube fazer. Não apenas um silêncio, não um silêncio de frustração, não um silêncio de decepção, porque o Cristo, seu Filho, está crucificado na cruz, mas Maria Santíssima soube silenciar. Momento alto da nossa espiritualidade, a Eucaristia, ir à missa todos os domingos. Quem sabe você aceite o desafio de ir à missa durante a Quaresma em todos os dias, não apenas no domingo, não apenas no sábado à noite, porque, aliás, é para o seu crescimento. Eu tenho que acrescentar um exercício a mais, não é? Não posso treinar só braços, não posso treinar aproveitando a mesma linguagem, não apenas pernas, porque alguma coisa de ruim vai acontecer. Mas penso que um passo a mais eu vou dando, mais um degrau, 402 ou 40 degraus, 45 degraus, permeados exatamente por aqueles 5 domingos de muita festa, de alegria, de felicidade, por estarmos em torno da mesa da palavra e da Eucaristia, e ali celebrar o amor. E a gente escolhe a modalidade que a gente quer, a via sacra, a contemplação e a Eucaristia, claro, o grupo de oração que nos ajuda, o Santo Terço e outros mais conforme a conveniência, conforme a oportunidade. Admiro aquele jovem que está no ônibus, por exemplo, logo pela manhã, vou com sonolento, e está rezando o terço. E a paisagem que passa, não é? O ônibus que passa pela paisagem, eu me perco completamente com isso, por isso eu prefiro um lugar silencioso, prefiro a Capela do Santíssimo, por exemplo, exatamente porque vou me concentrar. E cada pessoa com o seu ritmo, cada uma com a sua oportunidade de rezar, mas admirável. Ou vai para o trabalho, vai para a faculdade, chega meia-noite, 1 hora em casa, lá na curva do oeste de Praia Grande, tão longe, mas está rezando, acha um tempinho para, 15 minutinhos para ler a palavra de Deus, para meditar. Nossa, que ajuda importante para o dia e para a vida também. Sim. E o jejum, padre, o que é o jejum? Jejum, eu já estraguei os meus convites, não é? Então, repasso isso aí, não é comer como perdão os pedreiros, os estivadores, os adolescentes. Acho que você come bastante, né? Aquele prato enorme. Quem sabe reduzir aquele prato para metade, né? Mesmo na quarta-feira de cinza e sexta-feira da Paixão, dias de jejum por excelência, assim, não apenas um convite, mas uma obrigação para o católico, exatamente, não é dia de passar fome, não é dia de deixar de comer tudo, mas pelo contrário, pela manhã, ao invés de comer lá 2 médias, 2 pães que seja, quem sabe só meio, né? No almoço, ao invés daquele prato grande, a metade disso aí. Eu gosto muito de uma coisa e de repente eu acrescento jiló, né? Uma abobrinha, que aliás gosto bastante, chuchu, frio, maravilha, não é? Mas eu posso acrescentar uma coisa que não gosto muito. Talvez que até uma sugestão, ao invés de reclamar porque a mãe fez uma coisa que não gosto muito, comer silenciosamente, sabendo que alguém não tem aquele alimento, não é? Jejum tão necessário, não para emagrecermos, não é uma dieta, não é um regime neste sentido, mas para sentirmos no estômago e no coração exatamente a minha humanidade, a minha fraqueza, tão mole, tão frágil, que às vezes fico reclamando porque estou sentindo uma ausência no meu estômago. E eu preciso sentir exatamente a presença do Senhor, não como ausência, mas como acréscimo exatamente o Deus da vida, que verdadeiramente me coloca na direção do céu, como já dizíamos. E o jejum, ele ajuda a gente a controlar os nossos impulsos, as nossas paixões internas? Com certeza. Eu estou ansioso por uma coisa, ou eu vou para o celular, ou vou para a comida, por exemplo, como mais do que devo, e isto é um sinal do desequilíbrio do qual já falávamos. Ao contrário disso, deixar de comer isso, deixar de comer aquilo, silenciar o coração, sim, silenciar os ímpetos, né? Para fazer o levantamento do peso do copo, do garfo, da colher e assim por diante,
Às vezes é exatamente resolver um desequilíbrio que aí está. A sobriedade, o silenciamento, a escuta do Senhor. Tem jejuns que a igreja orienta, assim, pré-determinados, por exemplo, um que você só coma pão e água, não sei, um que você retira o café da manhã, ou retira só o almoço, ou retira só a janta, ou isso é mais livre para o fiel da maneira que encaixar na saúde dele também, né? E na rotina dele? Às vezes eu brinco dizendo que eu estou fazendo Padre, você emagreceu um pouco? Aí emagreci. Que regime ele está fazendo? O da lua. Mas como que é isso? Come-se de tudo, menos a lua. Não pode ser esse jejum da lua, claro. E também a igreja não recomenda não coma isso, não coma aquilo. Claro, jejum e abstinência de carne, quando a Santa Mãe Igreja pede toda sexta-feira. Essa é uma dica importante, mas não dá outras dicas, a não ser da quantidade, não é? Citei a gosto meu pessoal de comer uma coisa que já não gosto muito, exatamente para eu sentir, sem reclamar, inclusive, mas não há uma recomendação assim ou de outra maneira para comer isso, comer aquilo, a receitinha quaresmal, né? Mas diminuir isto e agradecer sempre a Deus. Então, os dias obrigatórios para retirar a carne, por exemplo, que aí seria uma abstinência, é a quarta-feira de cinzas e Sexta-feira da Paixão por excelência e carne em todas as sextas-feiras do ano. Tá. Isso. Jejum, exatamente na quarta-feira de cinzas e sexta-feira da Paixão. Deixando livre para quem quer jejuar em outras ocasiões, deixando livre para a pessoa não comer carne quando ela quiser. Eu que sou carnívoro do sul, né, do nosso país, deixar a carne é uma penitência verdadeira, é uma dificuldade muito grande. Então eu posso escolher isto. Talvez que não signifique muito a gente deixar uma coisa que a gente já não gosta, não é? Sim. Nesta quaresma eu vou fazer uma penitência, eu não vou viajar para a Suíça. Qual é a graça disso? Qual é a penitência? Eu não iria mesmo. Né? Nesta quaresma eu não vou comer chuchu que tem gosto de chuchu. Se fosse o caso, eu já não gostava mesmo do chuchu. Mas às vezes a gente quer fazer um jejum diferente. Jejum da fofoca, né? Jejum dos maus comentários, jejum de um julgamento que faço. Claro que a igreja prescreve exatamente o jejum ou abstinência de alimentos. Mas estes são conselhos que, às vezes, até a gente ouviu do Papa Francisco, né, bastante dizer isto, né, jejuar disto, jejuar daquilo. Claro que são conselhos que nos ajudam sempre a melhorar a nossa vida, a readequar os nossos passos sempre mais para o coração de Deus. O Papa Leão, ele também orientou nessa quaresma a evitar falar mal das pessoas, de reclamar. Mas, que nem você falou, são conselhos. Fazendo o jejum, mesmo o jejum de comida, isso vai ajudar você a falar menos das pessoas, a reclamar. Uma coisa leva a outra, né? Claro. Acho que é a prática do silêncio, né? Que o Papa Francisco falava, que o Papa Leão recomendou nestes dias, inclusive, o silenciamento, a oração, aproveitar o tempo para a leitura, o tempo para estar na presença de Deus, o tempo para falar bem das pessoas, para elogiá-las e assim por diante. E a esmola, padre? A esmola eu sempre tive uma dificuldade para entender também. Como é que é viver a esmola na quaresma? A caridade, né? Podemos traduzir a esmola como uma caridade, porque às vezes a gente imagina a esmola é dar aquilo que está sobrando. Ou lá no semáforo alguém que pede e a gente não tem certeza de como será utilizada aquela esmola. Esmola parece aquela moedinha que sobrou lá no carro e a gente partilha, e pode ser que a gente não esteja fazendo um bem, partilhando mesmo que seja aquela moeda lá no semáforo. Acho que o sentido da caridade poderia ser, lá na paróquia, por exemplo, sabemos que temos necessitados, o belo trabalho que os vicentinos tradicionalmente fazem em toda a igreja, sempre um trabalho belo, de visitar as famílias, de perceber as reais necessidades, de perceber que alguém passa fome. Papa João Paulo II, de saudosa memória, o Santo Papa, dizia: não celebraremos plenamente a Eucaristia
enquanto houver quem passa fome, quem tem necessidade entre nós. E às vezes o colega de banco lá da minha missa está passando necessidade. Olhar essas realidades, olhar essas necessidades e tentar saná-las, por mais que difícil seja, ao menos aliviar a dor, a fome. Talvez que me tenha surgido uma dica aqui. Eu jejuo para quê? Eu estou economizando de comer aquele bacalhau com um grão de bico e com vinho português. Estou pensando em salivando, inclusive, aqui. Eu posso economizar aquilo e partilhar com alguém que está necessitado. Olhar para fora, não olhar para dentro, né? Olhar para dentro no sentido de conversão, mas nesse sentido de partilha, da caridade, olhar para fora. Eu estou economizando durante a quaresma, vou colocar em um cofrezinho e vou partilhar com quem tem necessidade bem perto de mim, de preferência que eu conheça essa pessoa, conheça essa família e que está verdadeiramente necessitada, para que eu possa fazer a caridade com o endereço certo. Eu vejo essa questão da caridade que às vezes a gente falha no sentido desse ponto que o senhor trouxe. Dar o que não está usando mais, não é errado também, você pode dar, mas parece que a gente dá só o que já está desgastado, o que já está numa qualidade ruim para outra pessoa, sendo que a gente poderia dar algo de qualidade também, ou até mesmo fazer o exercício de dar algo que a gente gosta, que eu acho que é muito mais doloroso do que algo que você não vai usar. É o mesmo exemplo que você usou de uma penitência de ir para a Suíça. Por exemplo, eu aprendi isso bastante com a minha sogra, que tem um rapaz que sempre passa lá na casa dela para receber algumas coisas que ela dá. E ela sempre separa a coisa que tá boa, não coisa que ela não vai usar mais. E a pessoa, ela fica até constrangida, assim, ela, nossa, vai dar esse tênis tão novo para mim, mas ele tá bom ainda. Acho que isso é algo que a gente precisa mudar na gente também, né? De tentar dar. Não, voltando a dizer, não é errado você doar, é sempre bom. Mas a gente pode doar coisas de qualidade também, né? E Jesus elogiou a viúva do Evangelho, porque ela depositou lá no tesouro do templo exatamente uma moedinha, ou duas moedinhas. E eu quase que ouço o barulho dessas moedinhas caindo lá dentro do cofre. E Jesus elogiou, porque todo mundo deu daquilo que sobrava. Talvez que até as roupas puídas e rasgadas, não é? Mas aquela idosa, aquela viúva, o texto diz viúva, eu não sei porque acrescentei idosa, porque eu imagino que só os idosos ficam viúvos. E ainda eu acrescentei a mulher. Na verdade, se diz a viúva, que significa viúva, o órfão, o estrangeiro, para o contexto do Evangelho. Quem está desprotegido precisa de atenção. A viúva, colocada dessa forma, exatamente porque a mulher, no contexto do Evangelho, é aquela que perdeu o cabeça da sua família, da sua vida, mas depositou aquilo que lhe custava bastante, aquilo que lhe faltava. Não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita. Recomendação também da quarta-feira de cinzas. Que a nossa caridade seja verdadeira, seja do coração, seja aberta, abertura para a vida. Não colocar no outdoor, não colocar no Instagram, né, nas redes sociais a minha caridade, cedendo a cesta básica e fazendo uma selfie, uma fotografia, exatamente para publicar, nossa, como eu sou bom, como eu sou maravilhoso. E perdi com certeza o sentido da caridade, o sentido de enxergar Deus no rosto daquele que sofre, daquele que padece, daquele que está crucificado através da dor, da fome, da miséria, da doença, enfim. Muitas pessoas deixam de ajudar pessoas em situação de rua, dando dinheiro, alguma coisa, por receio daquela pessoa utilizar daquele dinheiro para usos ilícitos. É errado a gente deixar de dar por medo, por um juízo temerário, se a pessoa vai comprar comida, se vai comprar droga, se vai, sei lá o que ela vai fazer com o dinheiro. Ou a gente tem que dar e ela que vai decidir o que faz. Ser este o certo, ser este o errado, entre um lado e outro, eu prefiro aquele conselho lá na sua paróquia, você conhece um pessoal que faz um trabalho sério. Tá. E direciona aquela oferta, mesmo que da viúva, naquele contexto que falávamos, exatamente para um necessitado. Lembro-me de alguns exemplos
de uma pessoa aqui em Santos, por exemplo, que usava uma bolsinha de colostomia. Com um colega passando por ali, dizia assim, nossa, este homem está ali há tantos dias com essa bolsinha de colostomia, sem camisa, e essa pessoa está correndo risco de vida. É uma infecção bastante séria. Um belo dia, passando pelo mesmo local, coincidentemente com o mesmo colega, este homem retirava essa bolsinha e colocava na sacolinha do supermercado, que estava ali ao lado exatamente, e ia para casa. Logicamente, a revolta popular naquele momento é um caso isolado, ou tantos outros casos assim acontecem. Por conta destas questões, o necessitado, realmente necessitado, passa necessidade. Mas entre uma coisa e outra, não fiquemos com a dúvida, ajudemos a pessoa que de fato necessita, eu tenho certeza disso, porque alguém visita em casa, porque alguém acompanha. Às vezes é uma moedinha, às vezes é o pagamento de um exame caro, às vezes é a compra, a aquisição de um medicamento, às vezes é puramente um passe de ônibus, que seja, né, transporte público, mas às vezes é uma coisa muito mais séria, como um exame caro, que a própria comunidade pode ajudar e deve ajudar.